Muito bem, pessoal, então vamos ao nosso último conteúdo do português extensivo. Pontuação é o nosso último conteúdo. Nós vamos iniciar fazendo uma introdução a respeito da pontuação, mas desde já eu digo o seguinte para vocês. Em termos de pontuação, nós temos um problema tradicional. Qual? Nós queremos pontuar de ouvido. Eu acho que fica bem colocar uma vírgula aqui. Eu acho que aqui existe uma pausa. Existe uma pausa intermediária, existe uma pausa longa. Isso aí não existe, pessoal. Em termos de pontuação, não é o emocional que tem de agir, e sim o racional. Então, quando eu colocar uma vírgula, eu tenho que saber. Eu coloquei uma vírgula aqui porque há um adjunto adverbial deslocado. Eu coloquei uma vírgula aqui porque é uma oração coordenada. Enfim, a gente tem de racionalizar a pontuação. Eu sei que é um processo que não é tão instantâneo, tão rápido, né? Mas nós temos de treinar para isso. Então vamos lá, página 266, pontuação. Façamos ali a introdução. Está assim, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, pontuação. Pontuação. Bem, o que eu tenho de saber, professor, a respeito da pontuação? Primeiro tópico é o que é uma frase normal. Pessoal, uma frase dita normal é uma frase que está na ordem direta. Então, a frase normal é uma frase que está na ordem direta. Em relação à chamada ordem direta, eu tenho o seguinte. Eu tenho, pessoal, o sujeito, eu tenho o verbo, aí eu tenho complementos, mas a ordem dos complementos é objeto direto, objeto indireto e no final poderá aparecer um adjunto adverbial. Então, a primeira ordem direta que eu apresento para vocês é sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial. Também temos a outra ordem direta que é sujeito, verbo, e aí, pessoal, esse verbo é verbo de ligação, já vou abreviar aqui, predicativo do sujeito e adjunto adverbial. Então, esta ordem direta, pessoal, ela não vai, tirando o adjunto adverbial, o início aqui, ó, sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito, esses elementos não podem ser pontuados. Eu não posso colocar uma vírgula entre um sujeito e um verbo, mesmo que o sujeito seja, pessoal, extenso. Eu não posso colocar uma vírgula entre o verbo e os complementos. Não posso. Então, aí é proibido colocar sinal de pontuação. O adjunto adverbial, que eu vou comentar mais com vocês quando chegarmos ao tópico do adjunto adverbial, a posição dele é no final. Então lá é a posição normal, mas modernamente até no final se permite colocar uma vírgula enfática. Então a gente analisa depois, tá? Então a frase normal, pessoal, ali ó, no livro de vocês, a frase normal, que é a ordem direta, jamais terá sinal de pontuação. Então uma frase normal, coloca para mim assim, ó, ordem direta, tá? Ordem direta, entre parênteses, que está ali para quem está anotando no livro, ordem direta, jamais terá sinal de pontuação. Exemplos. Olha comigo aqui, ó. Exemplos. Exemplo número 1. O pai deu um livro ao filho. O pai deu um livro ao filho. Exemplo número 2. Os alunos gostaram. Os alunos gostaram da tarefa. Os alunos gostaram da tarefa. Exemplo número 3. Saímos cedo. Exemplo número 4. João é feliz aqui. Muito bem, olha só.
Estas frases aqui estão na ordem direta. E vocês dirão assim para mim, mas como assim, professor? Já vou explicar. Observa só a primeira. O pai deu um livro ao filho. O pai é o sujeito, deu é o verbo, um livro, objeto direto, ao filho, objeto indireto. Então a frase está na ordem direta. O que eu faço? Faço nada. Mas eu não posso colocar o pai, vírgula, nem pensar. O pai deu, vírgula, nem pensar. Faço nada. Os alunos gostaram da tarefa. Olha aqui, ó. Os alunos, sujeito, gostaram, verbo, da tarefa, objeto indireto. O que eu faço? Faço nada. Ô professor, mas está faltando o objeto direto. Não, parei. Nem toda frase terá sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto, ajuda adverbial. O que nós estamos falando é da ordem direta. Isso aqui está na ordem direta. Ó, tá sujeito, depois vem o verbo e depois vem o objeto indireto. A ordem é direta. Ah, então é a ordem. Não há necessidade de que apareçam todos os elementos. Isso. É a ordem que interessa. Saímos cedo. Ó, saímos é o verbo, cedo, adjunto, adverbial. Também está na ordem direta verbo e adjunto adverbial, tá tranquilo? João é feliz aqui. Ó, o João é o sujeito, é o verbo, no caso de ligação, feliz predicativo do sujeito e aqui adjunto adverbial. Também está na ordem direta. Sobre o adjunto adverbial, por enquanto está na ordem direta, tá tudo bem, tudo tranquilo. Certo? Então, ordem direta eu não vou pontuar, mesmo que o sujeito seja extenso, não copia, apenas olha. Se eu disser assim, ó, as frequentes discussões, as frequentes discussões entre eles revelam tudo. Olha aqui, ó, as frequentes discussões entre eles revelam tudo. Observa, as frequentes discussões entre eles é sujeito, revelam é o verbo, tudo é objeto direto. Por muitos e muitos anos, até a década de 60 no Brasil, se criou uma ilusão total em relação à pontuação. E por quê? Porque antigamente, pessoal, nós líamos em voz alta, a nossa leitura era só em voz alta. E como nós líamos em voz alta, logicamente nós tínhamos de fazer as pausas. Então, o critério de pontuação era um critério, pessoal, baseado realmente nas pausas. Tanto é que falavam assim, ó, a vírgula tem a pausa de 1 segundo, o ponto e vírgula 2 segundos, 2 pontos, 3 segundos, ponto final 4 segundos. Então, quando eu estivesse lendo, uma vírgula, pausa de 1 segundo, 2 segundos, o ponto e vírgula, 3 segundos o ponto, os 2 pontos e 4 segundos o ponto final. Só que essa questão, que era de fato da linguagem oral, foi mudando porque nós começamos a ler em voz baixa, né? E nessa leitura em voz baixa, o sentido da pontuação mudou. Não é mais para marcar a pausa, é para marcar critérios sintáticos, para marcar, por exemplo, para mostrar para o leitor que a ordem direta é essa, mas se houver um aposto que não está aqui, se houver um vocativo que não está aqui, eu tenho de mostrar para o leitor, ó leitor, isso aqui não é da ordem direta, isso aqui não é da frase normal. Então mudou, hoje o critério de pontuar é sintático. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, se fosse por pausa, é natural e obrigatório até que façamos uma pausa aqui entre sujeito e o verbo. Observa só, as frequentes discussões entre eles revelam tudo. É quase impossível que vocês consigam ler sem pausa sujeito e verbo. Imagina, vamos tentar, as frequentes discussões não consigo. As frequentes discussões entre eles revelam tudo. Eu faço uma pausa ali. Então, esse critério de pontuação por pausa, ele ainda é muito presente porque muitas gramáticas foram escritas exatamente neste período. Então, até hoje a gente tem esse negócio da pausa, da pausa, da pausa. Não é mais, pessoal. O concurso público é uma questão sintática.
questão sintática, certo? Então, nem pensar, por exemplo, em colocar uma vírgula ali, mesmo que o sujeito ele necessite, ele exige uma pausa ali, pessoal, depois deles. Tá bom? Muito bem. Então, vamos esquecer essa coisa da pausa. Bom, pessoal, agora, ainda é tudo introdução, tá? Só a introdução. Principais sinais de pontuação. Principais sinais de pontuação. Bom, entre os principais sinais de pontuação é incomparável a vírgula. A vírgula é o principal. Tanto é, pessoal, que nós vamos começar o estudo da vírgula na 267, depois 268, 270, 277, 272, 273, 274. Tudo isso é vírgula. Vírgula é o sinal de pontuação mais tradicional do concurso público, né? E muitas vezes eles pedem a troca de vírgulas por travessões ou parênteses, então vírgulas manda. Então olha só, primeiro sinal ali, pessoal, é com certeza o que mais aparece em concurso público, que é a vírgula. Ela marca enumeração, deslocamento, intercalação, omissão, ou é usada entre certas orações. Então é muito amplo, tudo isso nós vamos estudar. Só vamos colocar um exemplo ali, ó, da vírgula. Ó, João, o nosso novo vizinho, João, o nosso novo vizinho, trouxe acreditem, o pão, o carvão e a bebida. João, o nosso vizinho, trouxe, acreditem, o pão, o carvão e a bebida. Olha que interessante. Pegando o critério da nossa frase normal, né, nós teríamos aqui, ó, o João, que é o sujeito, trouxe, João trouxe, que é o verbo, trouxe o quê? O pão, objeto direto. Então, aqui estaria a nossa frase normal. Nossa frase normal. Um sujeito, um verbo, um objeto. Mas, no meio disso, pessoal, nós temos, observa só, o nosso vizinho. O nosso vizinho, a gente vai debater mais daqui a pouco, isso aqui é um aposto. Mas o aposto não faz parte da frase normal. Ah, então eu vou sinalizar. Olha só. João, vírgula, o nosso vizinho, vírgula. Trouxe. Ó, o acreditem é uma oração intercalada em forma de comentário. Também não faz parte, pessoal, da frase normal. Então, eu vou finalizar. Eu vou sinalizar. Né? Trouxe, vírgula, acreditem, vírgula. O normal é que haja um objeto direto ou um objeto indireto. Aqui eu tenho uma enumeração. O pão, objeto direto. O carvão, objeto direto. A bebida, objeto direto. Então, vou sinalizar também, ó, que há uma diferença aqui. Houve uma enumeração. Só que o E que encerra a enumeração não, tá? Muito bem. Então, aí está, pessoal. Aí está. É só a introdução, uma noção que eu estou mostrando para vocês em relação à vírgula. Está marcando coisas que fogem à regra da frase tradicional. Depois, o nosso segundo sinal é o ponto e vírgula. Ponto e vírgula. O que nós temos de saber do ponto e vírgula? Olha ali, ó, é usado principalmente para assinalar mudança de sentido ou nas coordenações. A gente usa o ponto e vírgula, pessoal, para marcar uma mudança de sentido ou quando houver coordenadas, principalmente assindéticas, principalmente. Então, por exemplo, aqui, ó. Luiz gosta de cerveja. Maria
Maria gosta de vinho. Então, Luiz gosta de cerveja, Maria gosta de vinho. Houve uma mudança de sentido aqui. Eu não estou falando que há uma oposição, mas eu estava falando do Luiz e do gosto do Luiz por uma determinada bebida. Agora eu comecei a falar da Maria e do gosto da Maria por uma determinada bebida. Então aqui houve sim, pessoal, uma mudança de sentido. Não estou falando que há uma oposição. Tá? Então, Luiz gosta de cerveja, Maria gosta de vinho. Nas coordenações é normal que isso aqui é uma coordenação, tá? Isso aqui é uma coordenação. Por quê? Luiz gosta de cerveja é oração coordenada assindética. Maria gosta de vinho é oração coordenada assindética. Então, embora ali haja sim uma mudança de sentido, não deixa de ser uma coordenação. São duas orações coordenadas assindéticas. Então, isso é normal de usarmos o ponto e vírgula. E às vezes até nas coordenadas sindéticas, desde que sejam adversativas ou conclusivas. Por exemplo, letra B. Nós falamos a verdade. Nós falamos a verdade. Ela, porém, não acreditou. Olha só. Novamente existe uma coordenação aqui e não dá para dizer que não há uma mudança de sentido porque é uma adversativa. Mas o mais interessante é que o nexo, porém, está deslocado. Ó, ela, porém, houve deslocamento do nexo. Havendo deslocamento do nexo, o nexo fica entre vírgulas. Mas sempre que houver deslocamento de nexos, e na língua portuguesa, eu só posso deslocar nexos adversativos, menos o mas, então, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, e conclusivos, por isso, portanto, por conseguinte, consequentemente, né? Quando houver deslocamento, eu coloco ponto e vírgula para mostrar que houve deslocamento. Então, nós falamos a verdade, ponto e vírgula. Ela, vírgula, porém, vírgula, não acreditou. Tudo bem aí? Então, ainda na nossa introdução, para que tenhamos uma noção geral dos sinais de pontuação. Pessoal, agora vamos analisar dois pontos. Olha o que diz ali, 2 pontos. Indica fala direta, que é o discurso direto, uma citação, que é um discurso direto, observação, fala direta, discurso direto, citação é tudo a mesma coisa. Coloca ali, tudo igual. Uma enumeração, um esclarecimento, uma explicação, uma explicitação ou até uma síntese, um resumo. Então, ponto 3, 2 pontos. Claro, pessoal, que para resumir a gente fala assim, 2 pontos, é citação, é explicação, é enumeração. Basicamente isso. A citação, que é fala direta ou discurso direto, tá? Uma explicação, que é uma explicitação, mesma coisa, não muda muito não, e enumeração. Isso aí, para isso que nós usaremos 2 pontos, basicamente. Então, por exemplo, quando falamos assim, pessoal, observa só, João disse, 2 pontos, aspas, sou leal, fecha aspas, ponto final. Então, vamos lá. Pessoal, aqui nós temos o quê? Nós temos uma citação, ok? Depois, pessoal, letra B. Colocamos assim, ó. João não virá. 2 pontos. Está doente. Então, eu estou dando uma justificativa pela qual o João não virá, tá bom? Certo? Então tá aí, pessoal. Claro que tem a enumeração, né, que até vamos falar mais depois. Tudo isso nós veremos depois, é só uma noção geral que eu gosto de dar para a gente não entrar, pessoal, no 0 a 0, certo?
Bom, parênteses. Olha que interessante, parênteses. Vira a página ali, tá? Usado principalmente para isolar trechos explicativos ou comentários. Agora, olha abaixo, travessão ou travessões. Usado nos diálogos, aí tudo bem, é lá da nossa quinta série, você irá, não, por quê, ainda não sei, enfim. Além disso, marca trechos explicativos ou comentários. Nota que é o mesmo uso. Parênteses, usados principalmente para trechos explicativos ou comentários, e travessões também, pessoal. Por isso que eu troco um pelo outro. E aí há mais um sinal de pontuação que nós usamos para trechos explicativos, o nosso novo vizinho, um trecho explicativo, ou para comentários, vírgulas. Então, por isso que em trechos explicativos ou comentários, vocês podem trocar um pelo outro. Não há problemas. Então, ponto número 4. Parênteses. Ó, se eu disser assim, ó, letra A, pessoal, nós, vocês não imaginam casaremos. Nós, vocês não imaginam, casaremos. Letra B. Nós, eu e Júlia casaremos. Então, observa só. Na de cima, nós, vocês não imaginam, isso aqui é um comentário. Comentário. Esse comentário vocês podem colocar entre parênteses, entre travessões ou entre vírgulas. Depois, nós, eu e Júlia, casaremos. Eu e Júlia, pessoal, está explicando o pronome nós. Então, aqui também, pessoal, desculpa, também não. Aqui é um aposto. Quem somos nós, né? Eu e Júlia. Então, aqui é um aposto. É um trecho explicativo. Então, entre parênteses, entre travessões ou entre vírgulas. Aqui. Ok? E no mesmo uso, praticamente, né, com as mesmas funções, só tem aquela função a mais do diálogo, vocês têm, pessoal, travessões. Ali apareceu até no singular, né, mas o normal é colocarmos no plural, travessões. Ó, ponto número 5, travessões. Por exemplo, letra A. Carlos. Ainda bem que o fez. Foi morar fora. Ó, Carlos, ainda bem que o fez, foi morar fora. Depois, letra B. Carlos, vírgula, que é o primo de João, vírgula, foi morar fora. Ó. Eu já coloquei, desculpa pessoal, vírgula não. É um instinto, tá? É um instinto. Vamos lá. Ainda bem que o fez é o comentário. Comentário. Que é o primo de João. Ó, tá aqui, ó. O que é, pessoal? Que é o primo de João é uma oração adjetiva explicativa.
Oração adjetiva explicativa. Então, é a mesma regra da vírgula e de parênteses. Posso colocar entre travessões, assim como poderia colocar entre parênteses, assim como poderia colocar entre vírgulas. Tá? Ó, Carlos, que é o primo de João, posso colocar entre travessões, assim como poderia colocar entre parênteses, assim como poderia colocar entre vírgulas. Então, tá aí. Então, muitos alunos, não entendo por que eu troco um pelo outro, porque as funções são basicamente as mesmas. Por isso que eu troco. Tudo bem, pessoal? Então, assim, ó, essa introdução é somente para que vocês tenham uma noção do todo, que é importante na pontuação. Eu já tenho uma noção do todo, agora, claro que nós temos de partir para o específico, o uso da vírgula de forma específica, né, na enumeração, deslocamento do adjunto adverbial, tudo isso, tá bom? Então, aqui, primeira parte, a noção do geral. E agora, nós vamos ao particular.